Neste vídeo vamos ver o processo de criação de uma animação 2D a partir de um modelo 3D. Para criar esta animação vou utilizar dois programas gratuitos muito bons que sempre uso aqui para os meus projetos, que são o Blender e o Krita. Voltamos depois da vinheta. Vamos começar pelo modelo 3D. O modelo que precisamos para criar as animações do jogo não precisa ser detalhado. Como a imagem final que vai ser utilizada é bem pequena, tem uma resolução baixa, um modelo simplificado atende bem aqui a questão da produção da imagem final. Então o primeiro passo para o modelo, para a modelagem, é pegar as referências e montá-las aí lado a lado. Eu já tinha aqui os desenhos anteriores do personagem e criei também um blueprint para servir como guia de modelagem. Ao mesmo tempo que vou modelando, faço testes de renderização para ver se o resultado final se aproxima daquilo que precisamos para o jogo, ou seja, de uma imagem que tenha um aspecto 2D, embora seja 3D. Terminada a fase de modelagem, eu vou para a fase de texturização, ou seja, a aplicação das texturas no modelo. Se tratar de um modelo inicial simples, a parte de texturização também foi bem simplificada. Normalmente, quando se cria modelos 3D para jogos ou modelos básicos, mesmo modelos low poly, existe uma etapa chamada de unwrapping, que é simplesmente cortar as partes do modelo e planificar em uma imagem 2D para que elas possam ser pintadas na textura final. Como o modelo é bem simples, como eu falei, e só utiliza cores básicas, então a imagem final também vai ser bem simples e a textura também, como vocês podem ver aqui, também é bem simples. O unwrapping também é básico, somente separando e planificando de forma rápida as partes do personagem e colocando aqui sobre a imagem da textura. O Blender permite que pintemos a textura diretamente no objeto 3D. Isso facilita bastante em alguns casos. No final também sempre podemos pegar essa imagem e importar em um arquivo de edição de imagem, como o Krita, por exemplo, e fazer alguns ajustes finais. Com o personagem modelado e texturizado, é hora de partirmos para a animação. O Blender possui ferramentas suficientes para animar qualquer tipo de personagem. A animação pode ser feita de várias formas, e a forma que utilizei para animar este personagem foi o rig, ou seja, o personagem foi linkado a um esqueleto, a gente pode ver aqui, e esse esqueleto vai ser responsável por fazer a movimentação do personagem. Esse esqueleto pode ser feito manualmente, se você quiser, tiver experiência ou quiser aprender, ou você pode utilizar uma ferramenta pronta do Blender, que é um add-on que te permite adicionar diretamente um esqueleto. Aqui em armadura, você pode adicionar um meta-rig de um humano, ou até mesmo de animais, se for o caso. E a partir daqui, já criar um link do esqueleto com o modelo 3D. Eu já criei esse link, a gente pode ver aqui no rig, que ele já criou uma estrutura que me permite movimentar o personagem e animá-lo de várias formas. Para isso eu posso selecionar aqui o esqueleto e o Blender me oferece aqui a opção de Pose Mode. Pose Mode, eu posso movimentar qualquer parte do esqueleto do personagem para animá-lo.
Então aqui ele já tem uma pose de corrida. Eu posso modificar aqui, por exemplo, a posição da mão, se eu quiser. Quadril. Tudo isso já foi feito automaticamente pela ferramenta incluída no Blender. Então, para animar um modelo 3D, a animação é da mesma forma que uma animação tradicional, ou seja, frame a frame. A diferença é que aqui nós não vamos desenhar manualmente cada frame, nós vamos apenas posicionar o modelo frame a frame para que ele possa ser animado depois na movimentação dos frames. Aqui na aba Animation nós temos a Timeline e aqui eu tenho a indicação dos frames e esses pontos aqui foi onde eu já gravei poses do modelo para que ele possa ser animado. Então a estratégia aqui foi dividir cada animação em um tamanho de aproximadamente 32 frames. Isso aqui vai ser importante na hora de exportar as imagens de cada frame para depois elas serem reunidas na Sprite Sheet. Então aqui de 90 até 110 aproximadamente eu tenho a animação de Idle até o 109. Aqui de 110 até o 140, 143, 142 eu tenho a animação de andar, no Walk Cycle. Aqui no 145 até o 170 eu tenho o Run Cycle. E aqui no 183 eu não tenho nenhuma animação ainda. Aqui no 30 eu botei a animação de voar. Como se ele estivesse flutuando lá utilizando o jetpack. Aqui no 180 eu vou fazer a animação do personagem se agachando para colocar a bomba no lugar. Então a posição inicial da qual ele vai partir é a posição de idle, que eu tenho aqui no frame 90, no frame 89 para ser mais preciso. Então eu vou copiar esta pose para ser a pose de partida. Vou selecionar todos os bones, vou dar um Ctrl C, vou lá para onde eu quero começar a minha nova animação, a partir do 183, tenho que copiar aqui, selecionar somente aquela pose, agora sim vou até o 183 e vou colar. A última pose aqui vai estar no 207, vai estar no 215. Eu vou voltar para a posição idle. Então todas essas intermediárias aqui eu posso remover. Delete. Vamos só ajustar a posição das pernas aqui, que ele não copiou corretamente. Então nessa animação o personagem se abaixa lentamente e levanta rapidamente. Então vamos dizer que até o frame 205 esqueci de gravar a posição, então tem que fazer de novo. Para gravar eu aperto a tecla I e gravo a localização e a rotação de cada bone aqui. Vou copiar, vou replicar para cá. Vou selecionar somente esta pose, copiar, colar. Bom, então digamos que aqui em 205 ele já estará na posição final do movimento, que é totalmente abaixado.
Vamos salvar essa posição por enquanto para ver como é que fica a animação. Para reproduzir a animação eu tenho que definir aqui qual o frame inicial, 183, e o frame final, que é o 215. Então vamos lá, dá o play. Aí ele se abaixa, coloca a caixa no lugar e levanta. Bom, tá pronta a animação. Não precisa ser muito perfeita nem muito detalhada, é só o começo. Agora precisamos exportar esta animação em imagens individuais, em frames individuais, para depois no Krita transformar numa sprite sheet única. Então, para exportar, eu vou escolher o formato PNG. Aí aqui eu seleciono o meu diretório onde eu vou exportar esta animação, e aí é só clicar em Render Animation para que ele crie a sequência de imagens da animação. Bom, as imagens já foram geradas da sequência de frames da animação. Aí agora aqui no Krita eu vou criar um novo arquivo. O tamanho já foi pré-definido. Eu posso vir aqui na imagem do arquivo, que vai ser 118 por 211 pixels. Então eu vou botar 118 por 211. Vou criar a nova imagem. E aqui no Krita eu já tenho um plugin instalado. Esse plugin pode ser facilmente encontrado na internet para exportar um conjunto de frames para uma única sprite sheet. Então, para trazer os frames, eu venho aqui em File, Import Animation Frames. Eu vou lá no meu diretório, que é o diretório do Duckdown aqui, selecionar todos os frames e abrir. O Krita já importou todos eles aqui. Se eu der o play, a gente está vendo aí a animação sendo executada. Então eu tenho que definir aqui meu último frame como o frame 32. E tá aí a animação no Krita. Então eu quero exportar com fundo transparente. Então desabilito aqui o background. E vou lá nos scripts, export sprite sheet. Escolher o diretório para onde eu vou exportar. Vai ser essa pasta. E o nome da sprite sheet vai ser o Astro DD de Duckdown. Ok. Então agora, se eu for lá na pasta que eu selecionei, eu tenho aqui a sprite sheet. O importante de eu ter mencionado antes que as animações têm no máximo 32 frames é para que a sprite sheet seja montada pelo Krita aqui em 6 linhas por 6 colunas. Então todas as minhas sprite sheets vão ter 6 linhas por 6 colunas. Isso é importante quando eu levar essa sprite sheet lá para a Godot para poder utilizar no Animation Player. Com as sprite sheets criadas, o último passo agora é importar as imagens aqui para a Godot. Eu já fiz isso com as sprite sheets já prontas. E aqui, criei uma pasta Animations. Dentro da pasta Animations, uma outra pasta Astro, onde eu coloquei aqui os sprite sheets. A gente está vendo aqui para Fly, Idle, Run e Walk. Ainda falta o Jump. Então, para fazer a animação aqui da Godot, vou usar o Animation Player. E aqui
vou criando as animações. No caso da animação Run, eu vou vir aqui no Animation Player, definir qual é a textura que eu vou usar para a animação de corrida. Então eu venho aqui, coloco a imagem, o sprite, né? Sprite Sheet Run aqui nesse campo, ele já está ali. E aí eu venho aqui no quadro 0 e gravo essa textura. Clicando aqui nessa chavezinha, ele vai gravar essa textura, ele vai gravar esse Sprite Sheet, indicando que essa animação vai usar esse Sprite Sheet. Para a animação Idle, ele vai usar Sprite Sheet de Idle. A gente pode ver aqui, também está gravada a textura. E para a animação, basta eu vir aqui gravando frame a frame nos quadros onde eu quero, nos quadros que eu quero gravar para a animação. Embora a animação lá de corrida tenha 30 frames, eu não vou utilizar todos e nem preciso utilizar a sequência toda. Eu posso vir pulando a cada 2 frames e vir adicionando aqui na animação, que o efeito no final vai ser o mesmo. Então eu vim adicionando aqui esses frames, pulando de 2 em 2 lá do Sprite Sheet, como a gente pode ver aqui, 14, passando 0, 2, 4, aqui a gente está vendo o frame que está gravado no Animation Player, até o 28, e o efeito da animação é o mesmo. A última configuração para fazer do Animation Player que eu tenho que gravar é Speed Scale, que é uma propriedade do próprio Animation Player. Então, clicando aqui no Animation Player, eu tenho o Speed Scale. Esse Speed Scale vai acelerar ou reduzir a velocidade da reprodução da animação. Então, se eu quero uma animação mais lenta, eu boto aqui 0,1 no Speed Scale e aqui ele voltou para 0,6 porque está gravado. E se eu botar aqui e botar o valor de 0,1 e der o play, vocês vão ver que ele vai estar bem em câmera lenta. Então o valor ideal para a animação de Run que eu encontrei foi o 0,6. Para a animação do Walk, a gente vai ver aqui, o Speed Scale é 0,7. E por aí vai. Então são essas as 3 configurações que nós precisamos gravar no Animation Player para que a animação seja produzida de acordo com o que queremos. Para exemplificar melhor, vou fazer a configuração da animação do personagem se abaixando passo a passo. O primeiro passo é importar o Sprite Sheet aqui para dentro da Godot. Vou selecionar aqui a minha pasta Astro e vou arrastar a Sprite Sheet para essa pasta. A Godot importou aqui a imagem. Então agora vou criar aqui no Animation Player, vou selecionar o Animation Player e vou criar uma nova animação. Vou chamar de DuckDAO, como no modelo anterior, com a animação por esqueleto. É esse nome que está aqui no nossa State Machine. Então vamos começar a gravar os elementos da animação para utilizar. Primeiro é o Sprite Sheet. Para o Sprite Sheet nós queremos o Astro DD.
posicionado, aperta a chave, vamos criar. Está em 0, ok. O ajuste de tempo eu vou botar em 0,05. Então ele já gravou a textura e eu posso vir agora gravando os pontos. Os frames já estão aqui definidos na Sprite em 6x6, então ele já aparece aqui certinho. Eu vou fazer como eu fiz no outro lá, pulando de 2 em 2. O primeiro frame que eu vou gravar aqui vai ser o 0. Então vamos botar no 0 aqui e gravar. Ele vai criar aqui uma nova faixa de gravação do frame. E agora eu vou adicionando, pulando um frame. Pronto, aí os 32 frames já estão aqui. Aqui a gente pode ver a animação. Ela é cíclica, então eu marco aqui para repetir. Do play o tempo. Não é 0,85, a gente pode ajustar aqui para 0,87. 0,85 mesmo. 0,85, onde acaba aqui a animação. Vamos dar o play para ver se a velocidade precisa de ajuste também. Podemos ajustar um pouquinho essa velocidade. Então vamos lá para o Animation Player e ajustar aqui, está em 0,70. Vamos gravar ele com, vamos ver, 0,6. Parece bom. Vamos deixar em 0,6 por enquanto. E está feita aí a gravação da animação. Vamos ver se ela vai funcionar. Ela já está configurada no nosso State Machine. Vamos dar um play para ver. Aí está, ele se abaixou, só que ele ficou em loop a animação, porque a animação não é em loop. Eu botei loop lá, mas essa animação só é executada uma vez e ele volta para o estado de idle. Então vamos corrigir isso aí. Vamos lá para Animation Player, tirar a repetição e agora sim. Só que ele não voltou para o estado idle porque ainda não está conectado o sinal do final da animação para o retorno para o estado de idle. Então eu tenho que vir aqui no script, aqui em Duckdown. Ele já tem, mas a gente vai ver aqui que esse sinal não está conectado porque não tem o símbolo aqui verde da conexão. Então vamos lá no nó, Animation Player Finish e vamos conectar aqui no próprio Duckdown e agora ele conectou. Então agora quando a animação terminar, ele vai voltar o estado do personagem para idle. Pronto, agora tudo funcionando. E aí, definidas as animações, basta ir no script do player utilizar os estados da State Machine que já foi definida anteriormente e as animações. Então cada estado vai definir a animação que ele vai usar, da mesma forma como foi feito com o esqueleto. Não muda nada nesse ponto. Isso facilita bastante essa migração da animação através de esqueleto para a animação através de sprites animados ou da Sprite Sheet. Bom, então vou terminar este episódio por aqui.
Lembrando para aqueles que não estão inscritos no canal que se inscrevam para não perder os próximos episódios e não se esqueçam de deixar um like para ajudar o canal aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo episódio.